Graças ao Senhor pela palavra profética. Graças ao Senhor também pela experiência de 1 Coríntios. Na verdade, essa epístola, ou essa palavra, é uma salvação para todos nós. Nós vimos que Deus abriu de uma maneira gloriosa o livro de Romanos, mostrando para nós o Espírito. Nós já temos o Espírito. Então o que nós precisamos hoje? Desfrutar deste o Espírito. Desfrutar deste o Espírito. Senhor Jesus. Então, por um lado, nós temos a palavra e temos também o Espírito na nossa experiência. É ou não é? O Espírito depende da palavra e a palavra depende do Espírito. Mas para que tudo isso? Por que há a necessidade do Espírito? É para ajudar-nos a aplicar a palavra de Deus na nossa experiência. Por nós mesmos nós não conseguimos. Quem consegue? Ninguém consegue, irmãos. Se nós não tivermos ajuda do Espírito para aplicar essa palavra que nós ouvimos no nosso viver, nós não conseguimos. Nós não temos experiências concretas com Deus. Então há necessidade de nós termos a palavra mesclada com o Espírito. Só um minuto. Para que nós possamos aplicá-la no nosso viver. Senhor Jesus. Então, no trabalhar da palavra no nosso viver, a nossa participação ela é muito importante. É ou não é? Para que essa palavra seja aplicada no meu viver e no seu viver, a minha e a sua participação é importante. Nós não podemos, no viver da igreja hoje, sermos meros espectadores. Ouvirmos a palavra, simplesmente ouvirmos a palavra, e essa palavra ficar dentro de nós. Nós precisamos aplicá-la, aprender a aplicá-la no nosso viver. Então depende de mim e de você, irmão. Depende de eu querer abrir a minha vontade, a minha mente, a minha emoção, para poder aplicar essa palavra na minha vida, e quando eu aplicar essa palavra no meu viver, tenha um resultado. É ou não é? Se isso não acontece no meu viver, a culpa é de quem? A culpa é da igreja? A culpa é da liderança? A culpa é do serviço? É nossa mesmo. Se eu não consigo aplicar essa palavra que eu tenho ouvido, que eu tenho ganhado por meio do Espírito, se eu não consigo aplicá-la no meu viver, a culpa é minha, a responsabilidade disso, do que acontece, é minha. Então eu preciso o quê? Eu preciso depender do Espírito. Aleluia! Senhor Jesus. Por isso que muitas vezes, irmãos, no nosso viver diário, no nosso igrejar, acontecem muitas coisas. Deus permite que nós passemos por muitas experiências. Mas para que são as experiências que Deus permite no nosso viver? Para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos crescer em vida. Não permite que nós passemos por experiências à toa. Tudo que o Senhor permite que nós passamos, todas as experiências do nosso viver, tanto familiar como viver da igreja, como no nosso viver secular, tudo é para que nós possamos ser aperfeiçoados. Está vendo o quanto disso tudo depende de mim e de você? Em tirar proveito dessas experiências? Nós não podemos ficar no âmbito de achar que, eu não consigo viver a vida da igreja, mas se já foi revelado para nós o Espírito, o que eu e você precisamos fazer? Desfrutar de o Espírito, que está onde? Na palavra de Deus. Nós não podemos ficar olhando para o tempo, não podemos ficar olhando para o mundo,
As coisas do mundo passam, irmãos. A palavra permanece. Os homens passam, mas a palavra ela permanece. A palavra de Deus ela permanece. E ela é sempre nova. Por isso que nós precisamos abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que essa palavra profética que temos recebido, assim como os coríntios. A dificuldade dos coríntios é porque eles não conseguiram colocar em prática aquilo que eles ouviram. Mas o Espírito atuou neles? Não. Porque eles não tiveram experiências do trabalhar do Espírito na vida deles. Por quê? Porque o viver dos coríntios, da igreja em Corinto, era um viver o quê? Conturbado, envolvido de muitas questões, envolvido com muitas coisas. Tanto é que quando Paulo ele fala para a igreja em Corinto, é baseado em relato de irmãos que estavam lá e estavam vendo a situação da igreja conturbada, mediante a quê? A sinais, a filosofia, tantas coisas que foram sendo introduzidas, estavam lá. E da onde eles tiravam isso? Da palavra. A palavra era o que? A fonte para eles quererem o que? Ver sinais, filosofar em cima da palavra, mas eles não experienciaram o Espírito que havia na palavra. Então o que gerou no meio deles? Confusão. O que gerou no meio dos coríntios? Confusão. Uns falavam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e outros mais espirituais ainda falavam, eu sou de Cristo. Então gerou o que no meio dos irmãos? Confusão. Então o que nós precisamos hoje, irmãos, na vida da igreja? Isso é uma questão individual. É eu e você e o Senhor. Nós precisamos aprender a aplicar o Espírito na nossa vida. A salvação para mim e para você hoje, para não sermos envolvidos com as filosofias do mundo, com os sinais que o mundo pede. Ou quando você vai pregar o Evangelho, vai orar por uma pessoa, às vezes ela pode estar esperando, sabe o quê? Um sinal. Ou às vezes ela pode estar esperando que você filosofe sobre alguma coisa, alguma passagem bíblica. Mas nós precisamos depender de o Espírito. Precisamos aprender a aplicar o Espírito na nossa vida, para que o nosso igrejar, o nosso viver da igreja não seja o quê? Um viver conturbado. Tem problema? Quem não tem problema? Todo mundo tem problema, irmãos. Todos nós temos problema, ou tem algum irmão que não tem problema? O irmão que falar que não tem problema, porque já pode ser arrebatado. É ou não é? Todos nós temos problemas. Seja problema pequeno, grande, médio, todos temos problemas. E a solução para os nossos problemas é Cristo. A solução para os nossos problemas é Cristo. E essa solução ela vem mediante o quê? O exercício do Espírito. Nós hoje aprendemos isso, irmãos, que nós precisamos exercitar o Espírito. Se eu e você não exercitarmos o Espírito nessa hora, nós vamos ser levados por essa mesma corrente que foi introduzida na igreja. Isso foi introduzido na igreja, e olha que tinha a palavra. Tinha palavra, a liderança estava lá. Tanto é que nós somos ajudados. Na conferência, quando se falou da Epístola aos Coríntios, falou-se que essa ajuda, essa revelação da palavra era para quem? Para a liderança. Mas não é para a liderança, é para mim e para você. É para toda a igreja. Para que nós não caiamos na mesma situação do que os coríntios caíram. Um viver da igreja, um viver de confusão, um viver de desconfiança, um viver de luta interior e exterior, um viver de conflitos interiores, conflitos pessoais. A igreja não é lugar para isso. A igreja não é lugar para haver conflitos pessoais, conflitos familiares, pais com filhos. A igreja é um lugar de desfrute, é um lugar para nós aplicarmos a palavra. Para quê? Para nós experienciarmos Cristo como fundamento e salvação para todos nós.
e libertação de tudo que vem ser empecilho no nosso viver de igrejar, irmãos. É ou não é? Por que às vezes muitos irmãos não vêm para as reuniões? Há pouco tempo eu estava tendo comunhão com o Orlando sobre isso. Eu não entendo às vezes por que os irmãos não vêm para as reuniões. O que impede? Qual que é o impedimento? Alguma coisa está impedindo os irmãos de virem para as reuniões. É importante os irmãos estarem nas reuniões? É importante, irmão. Amém. Nós não podemos negar isso. É importante os irmãos estarem nas reuniões, para estarem recebendo a mesma palavra, a mesma direção, para não ficarem com dúvida, para que o inimigo não fomente na mente dos irmãos. E quando os irmãos ouvirem sobre alguma coisa, sobre uma virada, os irmãos serem um. Esse é o princípio da unidade. Todos somos um, e unânimes com o corpo. Está vendo? Então os irmãos precisam estar nas reuniões. Agora, se há esse impedimento, nós precisamos aprender a exercitar o Espírito. A palavra é a mesma. Então o que nós precisamos fazer? Aprender a aplicá-la. Amém? Senhor Jesus. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Somos ou não somos? Nós somos membros do corpo de Cristo. Você é uma membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Você tem que falar isso para os 4 cantos da terra, irmão. Tem que falar isso para o diabo. Tem que falar para ele: eu sou membro do corpo de Cristo. Sou membro do corpo de Cristo. Eu sou um membro que funciona. Eu sou um membro que coopera para que a igreja cresça em número. Eu sou um membro que ora pelos irmãos. É isso que nós precisamos. Se nós tivermos esse coração, essa homogeneidade, mas para isso todo mundo precisa cooperar, é ou não é? Os irmãos responsáveis não carregam a igreja sozinhos. Os irmãos que servem não carregam. Nenhum irmão ou irmã carrega a igreja sozinho. O testemunho é o quê? É a base da unidade. De todos aqueles que foram chamados para fora e colocados no lugar aonde recebem o quê? Uma palavra direcionada, uma palavra que movimenta, não é uma palavra que abafa. É isso que nós precisamos ganhar. E para isso nós precisamos de 3 coisas como membro do corpo de Cristo. Primeira coisa, reconhecer o encabeçamento de Cristo. Isso aí é fundamental na minha vida e na sua vida. Se eu e você não reconhecemos o encabeçamento de Cristo, nós estamos fora. Nós vamos cair na mesma situação dos judaizantes que estavam lá na igreja de Corinto, que eram irmãos, foram salvos, mas o que eles trouxeram? Trouxeram uma bagagem enorme, baseada em sinais, baseado na lei de Moisés, e desconheciam o encabeçamento de Cristo. Trouxe problema. Os gentios, que era escravo, livre, aquele povo que estava lá, quando eles vieram, foram salvos, o que eles trouxeram? Seus pensamentos, as suas filosofias e o encabeçamento de Cristo. Então nós precisamos, em primeiro lugar, o quê? Reconhecer o encabeçamento de Cristo. Isso aí é o ponto fundamental na nossa vida. E segundo, para que nós possamos crescer em vida, amadurecer, nós precisamos disso, irmãos. Deus deu a você e a mim um dom. Não se esqueça disso, um dom. Para que esse dom cresça e se torne um ministério, eu e você precisamos o quê? Exercitar esse dom. Exercite o dom. Se uma mãe não exercitar o dom de mãe, o filho perece. Isso aí é claro, irmão. Se o pai não exercitar o dom de pai, a família perece. Tudo isso. Está vendo como que a Bíblia? Deus não é bobo, Deus é sábio. Todo o viver humano é baseado na palavra, irmão. A vida familiar é baseada onde? Na palavra. Isso aí é lógico. É baseado na palavra. Não tem nada contra, é baseado na palavra. Então você e eu precisamos exercitar o dom. Deus te deu um dom. Os irmãos da igreja de Ribeirão das Neves, cada um que foi salvo, redimido, foi pagado um preço, um testemunho de sangue. Jesus ali crucificado, esse Jesus que Paulo apresentava para os coríntios, e que quando você sai para pregar o evangelho, você vai aí nas ruas fazendo a comportagem dinâmica, o que você apresenta para as pessoas? Cristo e esse crucificado. É o Cristo que foi lá crucificado, vergonha. Você apresenta aquele Cristo que foi envergonhado, mas se tornou vitorioso. É esse Cristo que salva, esse Cristo que liberta. Mas para isso você precisa exercitar o seu dom. Você não pode ficar
condição de descanso. Nós precisamos sair disso, irmão. Quando a igreja for convocada para sair para pregar o evangelho, você precisa ser o primeiro a dar o pontapé inicial. Eu estou lá. Falar, Senhor, eu estou lá. É sério, irmão. Estou dentro. Ou você vai vir os irmãos de frente sozinho? Hã? Quando nós não comparecemos, nós não viemos, às vezes nós não podemos vir, às vezes por alguma situação, mas eu estou lá em casa orando por aqueles que estão vindo. Alguma coisa eu preciso fazer, como cooperador do corpo. Percebe, irmão? Então precisa exercitar o meu dom. Segundo, não ser um irmão isolado na vida da igreja. Você pode estar aqui no local de reunião hoje, agora, e pode estar isolado na sua mente. É sério, irmão. Você pode estar aqui hoje, agora, e ser um irmão isolado. Você pode se isolar na sua casa, se isolar no seu trabalho. Para com os irmãos da vida da igreja, nós precisamos o quê? Manter a comunhão, tá vendo? Para que serve a comunhão? A comunhão serve para nos entremesclar mais, para que nós possamos amadurecer. Eu e você precisamos de quê? De comunhão. O amadurecimento ele vem por meio da comunhão. O casal aprende a amar. Por que ele aprende a amar? Porque ele tem comunhão. Ele vai se conhecendo. Vão falando um para o outro. Vão falando ali as questões, tudo. Vai falando. Vai criando-se um vínculo. E nós no viver da igreja, quando esse entremesclar é por meio dessa comunhão. Então nós precisamos de estar em comunhão. E para com os de fora, nós precisamos ter o quê? Maturidade. E maturidade para fazer o quê? Pregar o evangelho, ser maduros. Ser maduros, não ser de qualquer jeito. Não agirmos de qualquer maneira. Percebe, irmãos? Sermos maduros, você e eu precisamos ser maduros, amadurecer na nossa vida cotidiana. Quando nós contatarmos as pessoas, o que é que nós precisamos fazer? Pregar o evangelho, falar Cristo, dar um folheto. Mas para isso nós precisamos, entre os irmãos, o que precisa ocorrer entre nós? Comunhão. 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 Uma das coisas que o diabo mais se preocupa no viver da igreja, uma coisa que ele mais luta, é para que alguém não seja batizado. Sabiam disso? Ele luta com a pessoa até o final, para que ela não seja batizada. O que é o batismo? O batismo te introduz para dentro da onde? Para dentro de um corpo. Quando você é introduzido para dentro de um corpo, você está ligado a esse corpo. Então você não é dona mais de você mesmo. Você não pode fazer hoje, eu e você não podemos fazer mais o que nós pensamos, o que nós achamos. Por quê? Porque nós estamos ligados a um corpo. Então tudo o que eu fizer fora desse corpo vai trazer dano para quem? Para o corpo. Por isso que o diabo ele fica torcendo para que a pessoa não aceite o batismo. Por causa disso, é uma luta. Ó Senhor Jesus! Então isso é que nos liga, tá vendo? E quando você é batizado, introduzido para dentro de um corpo, você e eu perdemos a liberdade de fazer o que nós queremos. Por quê? Nós somos introduzidos num corpo. Nós somos salvos, somos libertos. A vida já está em nós. Então nós hoje não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Porque a unção já habita em nós, ela é como um sinal. Você está passando o sinal verde, de repente o sinal fica vermelho, você tem que parar. Você tem que parar, você não pode avançar o sinal vermelho. Se você avança o sinal vermelho, vai acontecer alguma coisa. Percebe, irmãos? Então nós hoje não podemos fazer as coisas como nós achamos. Nós não podemos viver a vida da igreja como achamos que devemos viver. Percebe? Porque eu e você temos o nosso limite. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Ó Senhor Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Porque todos nós temos valor para Deus.
Você e eu temos um valor tremendo para o Senhor. Então eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso invocar o nome do Senhor. É fácil depender de Cristo? É fácil. Fácil, não é difícil você depender de Cristo. Mas para você depender de Cristo, você precisa de uma abnegação total. É fácil, mas você tem que abrir mão do seu eu. Você tem que se submeter ao encabeçamento dele, para você depender dele. Está vendo? É fácil você depender de Cristo, mas você tem que se abrir ao Senhor. Não é a sua pessoa, o que eu acho, o que eu penso. Não é isso. Se você está no corpo, não tem mais acho o que eu penso. Quando a nuvem se levantava no arraial, imediatamente todo o arraial se colocava de pé. É ou não é? Ou eles pensavam, não, agora eu vou dormir mais meia hora. Não tem meia hora não. A nuvem levantou, levanta todo mundo. Quando a nuvem se colocava de prontidão para avançar, levantava todo mundo. Se a nuvem não levanta, irmão, você não faz nada. Não queira tocar a sua trombeta. Espere a trombeta ser tocada para você fazer alguma coisa no viver da igreja. Ah, mas os irmãos estão difíceis, os irmãos de frente eles não avançam. Você precisa fazer o quê? Orar, irmão. Não dê a sua opinião, não fale nada, espere a trombeta ser tocada. Em tudo na vida da igreja nós precisamos ter esse princípio. Deus tem um princípio. Para chegar até o povo, a nuvem no céu e Moisés na terra. Quando ele tocava a trombeta, está vendo como que nós não somos donos de nós mesmos? Então nós precisamos ser obedientes, esperar o toque da trombeta para avançar. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 e 11, fala da experiência do povo de Israel lá no deserto. E essa experiência dos coríntios é um alerta para nós que estamos vivendo a vida da igreja hoje, irmãos. É um alerta. O que pode acontecer se eu e você não abrirmos o nosso coração e não formos um com essa palavra que nós temos ouvido, tem chegado até mim e você. Não importa quem está tocando a trombeta. Não importa quem esteja tocando a trombeta. Tocou-se a trombeta, está todo mundo de pé. Opa! Está na hora da nuvem. A nuvem levantou, então vamos embora. Então eu e você precisamos fazer o quê? Esperar. Vamos esperar. Senhor Jesus. Então a experiência do povo de Israel no deserto, a experiência da igreja em Corinto é um alerta para mim e para você. Vamos esperar a trombeta ser tocada. Amém? Não vamos querer andar primeiro. O arraial está lá, o tabernáculo está montado, então a tribo de Dan vai andando sozinha. Não é assim. Tem que esperar a trombeta ser tocada. E a trombeta hoje no nosso viver é tocada por quem? Os profetas. É ou não é? Tem que esperar. Tem que ver o encabeçamento de Cristo. É o princípio da bênção. Senhor Jesus, é o princípio da bênção. Não vamos querer levantar a nossa bandeira. Às vezes você tem a sua bandeira no viver da igreja. É ou não é? Você tem a bandeira do irmão que gosta de orar em pé. A sua bandeira. Todos os irmãos estão sentados, você tem a sua bandeira. Cada tribo tinha a sua bandeira. Mas nenhuma delas levantava a sua bandeira de qualquer maneira. Quando eles saíam, eles levantavam, cada uma erguia a sua bandeira. Então eles eram o quê? Unânimes, está vendo? Toda a tribo, quando ela se levantava, eles eram unânimes. Então nós precisamos ser também dessa maneira, irmãos. Nós precisamos ter o mesmo pensamento. Estamos ouvindo a mesma palavra, não estamos? Estamos ouvindo a mesma palavra, então nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo. Se o Espírito habita em nós, nós precisamos ter o mesmo sentimento. Esse viver é um viver maravilhoso. Tudo no nosso viver da igreja, por exemplo, nós partimos o pão hoje, não partimos? Não houve uma ordem?
Houve ou não houve? Ou foi de qualquer maneira? Houve uma ordem. Isso é belo, irmão. Aí tem como o Espírito avançar, tem como a vida de Deus nos alcançar. Está vendo? Tudo é uma questão de ordem. Se tem ordem na minha casa, no viver da igreja também precisa haver ordem. Eu preciso ver isso. Os irmãos e irmãs precisam ver isso. Isso aí é para quê? Para que nós possamos aumentar a nossa comunhão. No nosso viver não pode haver desordem. Por isso que nós temos o Espírito. Ó Senhor Jesus! Mas por que às vezes há problemas no nosso meio? Porque falta crescimento de vida. Precisamos desenvolver a nossa salvação. E desenvolvimento da nossa salvação vem por meio de quê? Invocar o nome do Senhor e ler e orar a palavra. Precisamos ter essa experiência. Quando eu e você buscamos isso, temos esse anseio, nós desenvolvemos a nossa salvação dia após dia. E a consequência disso é o quê? Crescimento de vida. Por que há necessidade de crescimento de vida hoje? Porque as trevas, irmãos, estão intensificadas. Hoje a situação pode estar pior do que na época dos coríntios. Pode estar pior. E o mundo aí, as coisas fora, está injetando isso em todos os setores da sociedade. E a igreja, como que a igreja fica? Se nós não nos fortalecermos, por meio de aplicar o Espírito no nosso viver, nós vamos ser envolvidos. E se isso chegar na igreja, como é que faz? Então nós precisamos estar o quê? Em comunhão uns com os outros, orando uns pelos outros, exercitando o nosso espírito, buscando o crescimento de vida, desenvolvendo a nossa salvação. Senhor Jesus! E como nós vamos resolver os problemas? Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículos 5 e 6, ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz por ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder, do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É aí que a nossa fé precisa se apoiar, irmão. A nossa fé precisa se apoiar aonde? No poder de Deus. E o poder de Deus está onde? Na palavra profética. Palavra profética está o poder de Deus. A nossa vida, o nosso viver de igreja precisa estar apoiado aí. Está vendo? Não em princípios de sabedoria humana. Não leva a nada. Sabedoria humana, no mínimo, para você possa, às vezes, exercer o seu trabalho, possa desenvolver a sua questão de trabalho, mas concernente à vida da igreja, ela precisa passar por onde? Morte e ressurreição, para que Cristo possa usá-la. É o que aconteceu com Moisés, velho. Moisés ficou 40 anos no Egito, aprendeu tudo, mas para ele ser usado por Deus, o que teve a ocorrer com ele? Ele teve que passar por morte e ressurreição. Aos 80 anos ele foi no Egito tirar o povo. Mas quem falava com Moisés? Deus usava a boca de quem? De Arão. Moisés não era sábio? Não era inteligente? Está vendo? Então o que nós precisamos? Da sabedoria de Deus. Amém. Que vai mudar a minha e a sua situação, que é a sabedoria de Deus. Amém. Senhor Jesus, por isso que nós precisamos nos esvaziar. Está vendo? Eu e você precisamos constantemente nos esvaziar para experimentar essa sabedoria. E no nosso viver, precisamos aprender com o Senhor a não tomar decisões de qualquer maneira, irmãos. Uma coisa que eu sempre tenho comunhão com o Erlandes, que às vezes nos preocupa, não é que nós vamos envolver com a vida dos irmãos. Nós não estamos aqui para envolver com a vida pessoal dos irmãos. O Senhor nos perdoe, nos cubra com o sangue dele. Nós não temos esse caráter. Mas uma coisa que nós já temos ouvido palavra, e a Bíblia é clara sobre isso. Por que às vezes irmãos entram em dificuldade? Porque às vezes vão resolver as suas situações, primeiramente, antes de falar com o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos fazer
no nosso viver diário, no nosso viver cotidiano, na nossa tomada de decisão sobre certos assuntos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ir até o Senhor. Quando você vai até o Senhor vai te falar, vai até os irmãos. Não é que os irmãos vão resolver o seu problema. No mínimo, os irmãos vão sentar com você e vai orar com você. E na hora que acontecer isso, é Deus que está ali orando, irmãos. Mas às vezes irmãos entram em dificuldade, entram em situações que os tira do viver da igreja, que às vezes essas situações são trazidas para dentro do viver da igreja e que gera confusão, gera problema, porque foram resolver os seus problemas por si mesmos. E aí sobrecarrega as famílias, sobrecarrega os irmãos, o negócio espalha e quando os irmãos vão ver, acabou. Né? E aí quando chega para a liderança, não tem nada, fazer o quê? Como fazer? Como fazer para ajudar os irmãos? Então existe um princípio, está vendo? A nuvem, Moisés, não é a nuvem com o povo. Deus é sábio demais, irmão. Deus não ia diretamente para o povo, não ia. Nós precisamos aprender isso. Deus não ia diretamente para o povo. Deus, Moisés, irmão. Aí o povo, está vendo o princípio da bênção? Esse é o princípio da bênção. O princípio da bênção no viver da igreja é esse. Por isso nós precisamos reconhecer o encabeçamento de Cristo. No viver da igreja, nós queremos ser abençoados, nós precisamos ganhar isso, receber isso do Senhor. Está vendo? Por onde que entra a bênção? Então nós precisamos ter esse coração, está vendo? Não viver, não tomar nossas decisões. Quando isso acontece é porque eu estou o quê? Vivendo uma vida superficial. Não vamos ficar na superficialidade de Cristo. Não fique na superficialidade de Cristo, irmão. Se eu e você ficarmos nisso, estou falando isso para mim e para você. Se nós ficarmos na superficialidade de Cristo, o diabo vai entrar e vai acabar conosco. É sério isso. Vai trazer desânimo, cansaço, dificuldade. Vai trazer isso tudo. Vai trazer isso tudo para nós. E quando nós a percebermos, nós já estamos fora. Às vezes até reunindo, fora. Nosso Senhor não quer que nós estejamos em comunhão. Está vendo? Sendo participativos. A trombeta toca é o chamamento de toda a igreja. Às vezes ele fala comigo isso. Às vezes nós vamos sair no sábado, nem poucos irmãos ainda. Qual que é a dificuldade, irmão? A gente precisa de orar, ué. Precisa de orar. Qual que é a dificuldade para viver a vida da igreja? Nós precisamos ir diante do Senhor, está vendo? Às vezes a dificuldade se torna um problemão. Nós precisamos abrir o nosso coração. Porque eu e você fomos chamados. Você não foi escolhido, irmão. Lembre disso. Por favor, você foi chamado. Nenhum irmão que está aqui, nem os irmãos que não puderam vir, que reúne na igreja de Ribeirão das Neves, foi escolhido. Porque se fosse escolher, Deus não ia escolher nós não, irmão. Ele não ia escolher nenhum de nós, porque tem pessoas aí fora melhores do que eu e você. É ou não é? Jesus, quando passou ali perto do mar, falta um minuto, quando ele passou ali, o que ele fez? Ele escolheu Pedro, João e Tiago. O que ele fez? Chamou. Está vendo a diferença do diabo? O diabo escolhe. O diabo escolhe pela beleza, pela capacidade técnica, pelo caráter, pela disponibilidade. Ele escolhe. Deus não, irmão. Deus chama. Olha que belo. Você e eu fomos chamados. Você e eu fomos chamados. Chamados. Por isso que 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2 fala assim: Paulo chamado pela vontade de Deus, nem foi a sua nem a minha. Se fosse você ouvir o chamamento de Deus pela sua vontade, você não ia ouvir nunca. Não ia não, irmão. Ia aparecer uma coisa melhor, alguma sugestão melhor. Mas Paulo foi chamado pela vontade de Deus. Está vendo? Deus colocou uma vontade, chamou o Leonardo, chamou para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes. Para reunir aonde? Na igreja de Deus que está em Ribeirão das Neves. É sério, irmão, não foi para ir para Batista não, véio. Não foi para ir para Assembleia não. É sério, irmão, não foi para ir para o catolicismo não. Deus te tirou, te chamou desses lugares
para você reunir na igreja de Deus que está em Ribeirão das Neves. Esse é o testemunho que nós precisamos dar. Está vendo? Aleluia! Só vou terminar aqui rapidinho. Senhor Jesus. Então às vezes nós estamos tristes na vida da igreja, não é? Eu e você estamos tristes. Isso aí pode ocorrer com qualquer um, né? Nós somos seres humanos, temos as nossas dificuldades. Às vezes o dia, a semana não foi boa. Às vezes você vem para a reunião tristinho, né? Cabecinha baixa, né? Cambaleando. Mas você veio para a reunião. Deus teve graça e misericórdia de você, te trouxe para a reunião, para você recarregar sua bateria. Você veio para a reunião. Aí o Senhor fica alegre, tá vendo? Ele fica alegre. Aí quando você veio para a reunião, 1 João, né? Capítulo 1, olha só. Alegria, o que é essa alegria? Terminando, tá? 1 João capítulo 1, 3 e 4. Aqui, ó. Vou ler desde o primeiro rapidinho. Capítulo 1, versículo 1. Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, quando eu e você nos dispomos para ouvir a palavra profética, para desfrutar da palavra do alimento diário, Deus, ele fica o quê? Alegre. Ele se alegra. O apóstolo se alegra. Porque porque ocorre um resultado, tá vendo? Todos se alegram. É ou não é? Todos se alegram. Então vamos ser esses irmãos alegres, está vendo? Se temos problemas com dificuldade entre nós com comunhão, vamos nos alegrar no Senhor. A igreja é gloriosa, irmãos. A igreja é preciosa e hoje ela anda na ordem, ela anda em ordem. Graças a Deus. Precisamos aproveitar essas experiências, está vendo? Isso aí é para mim e você crescer em vida. Para mim e para você crescer em vida. Vamos extrair o máximo da experiência da igreja em Corinto. Vamos procurar extrair o máximo. Isso é para proveito nosso. Amém? Ó Senhor Jesus. Não vai dar tempo não. Jesus é o Senhor. Amém.